Brasília está cercada de desafios. Fazer 63 anos e não ter um polo industrial desenvolvido é um deles. E dos grandes, afinal, a indústria é a grande aposta para o futuro do emprego e a geração de renda aqui na capital. Quantas vezes você já ouviu que Brasília só tem talento para o serviço público? Os ministérios, tribunais e palácios nos levam a acreditar que essa frase é uma espécie de profecia. Mas e se ao invés de limitar o nosso potencial, ela servisse como incentivo para a diversificação? Em Brasília, a indústria representa 0,9% do PIB local. E no Brasil, a indústria representa 15%. Né? Em alguns estados, como São Paulo, Santa Catarina, representa mais do que 20% do PIB. E isso decorre de uma visão enviesada que existe aqui desde a fundação de Brasília. Né? É uma espécie de um mito de que as atividades, como você disse, né, político-administrativas típicas de uma capital, elas são incompatíveis com a atividade industrial. Bom, você há de concordar comigo que o engessamento não é bom para ninguém. O Abel, que não quis prestar concurso público, é exemplo disso. Ele se formou em recursos humanos e fez 4 especializações. Ainda assim, não conseguiu se encaixar no mercado de trabalho brasiliense. É uma frustração, porque eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha 20 anos, eu queria construir uma carreira, tanto que quando eu saí da faculdade eu busquei especializações. Para não ficar parado e sustentar a família, o morador do Recanto das Emas se tornou mais uma vítima da precarização. Hoje, enquanto cursa mais uma faculdade, ele trabalha sem carteira assinada, fazendo entregas nas ruas do DF. Eles pedem a questão da experiência. E aí, se você faz uma faculdade que é tecnólogo de 2 anos, você vai para o mercado de trabalho, você não tem experiência. E como economia e emprego estão diretamente ligados, dá só uma olhada nestes números do Boletim de Conjuntura do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal. No ano passado, a economia brasiliense cresceu pouco mais de 4% na comparação com o ano anterior. De certa maneira, isso indica que a capital driblou a instabilidade econômica que afetou o país, superando a média nacional de 2,9%. Apesar disso, o mais recente levantamento do Instituto revela que a taxa de desemprego por aqui segue elevada, em quase 17%. Isso quer dizer que hoje são cerca de 270 mil pessoas sem trabalho na capital federal. Realmente, Brasília é famosa por muitas coisas, mas quase nunca por ter grandes indústrias. Por aqui, para além da administração pública, boa parte da economia local é abocanhada pelo setor de serviços. O que sobra se divide entre comércio, agropecuária e construção civil, por exemplo. Só que apesar de discreta, a indústria brasiliense cresceu 10,3% no ano passado. Um movimento que inevitavelmente nos leva a sonhar com o dia em que Brasília também possa ser conhecida por ter um grande polo industrial. Vamos aos fatos. Área desocupada para isso a gente tem. Empresários interessados também. Mão de obra desejando serviço, nem se fala. A localização não é um problema, já que estamos no coração do país, cercados por rodovias. Então, o que nos impede de avançar? O maior problema que nós temos em mudar esse conceito é a cultura mesmo do Distrito Federal. Ainda imagino, eu sempre uso como referência, indústria, imagina Cubatão, Santos, poluição. A indústria hoje é limpa. A indústria hoje, ela conta com filtros para produção e modos de produção não poluentes e que têm resultados magníficos, isso é no mundo inteiro. O DF tem hoje algo em torno de 5.600 indústrias em um contexto onde predominam as micro e pequenas empresas. Atualmente, o setor gera cerca de 100 mil empregos. Para o presidente da Fibra, Jamal Bittar, um caminho interessante para o futuro da nossa cidade e da nossa gente. Os arredores de Brasília, eu incluo a RIT, é quem tem melhor estrutura
física para acolher centros e polos de desenvolvimento industrial. Nós temos aí 2 ou 3 polos, eu destaco aqui o Polo JK. O Polo JK sozinho, explorado, ele é suficiente para fazer uma revolução industrial aqui no Distrito Federal. A Paula é vice-presidente de uma das maiores farmacêuticas do Brasil. Hoje, empregando mais de 1.500 funcionários, ela defende que as fábricas podem ser mesmo a saída para a geração de empregos de qualidade no DF. A indústria traz vários benefícios, né, como plano de saúde, creche, clube, plano odontológico, plano médico na empresa, mas não só isso, mas a capacitação profissional, que isso a pessoa leva para a vida toda, né? Um movimento que em muito interessa o Leandro, que tem formações em História e Rede de Computadores, mas trabalha como motorista por aplicativo. Vem procurando ofertas aí, tentando, né? Brasília aqui, o mercado é bem competitivo, muita gente qualificada, a gente, para conseguir, tem que ralar um pouquinho. E para virar esta chave e colher os resultados, é preciso mudar a mentalidade. Tem que ter uma estratégia para atração de investimentos industriais. Tem vários exemplos de cidades, regiões que desenvolveram estratégias que foram extremamente bem-sucedidas. Brasília tem uma vantagem enorme. Tem um mercado consumidor fabuloso. O governo local toca alguns programas que tentam incentivar as empresas a se instalarem por aqui. Um exemplo é o ProDF, que oferece, dentre outros benefícios, descontos no valor dos terrenos. Outra iniciativa é o Emprega DF, que concede vantagens fiscais a quem investe, mantém e gera emprego na capital federal. Nós temos uma juventude aqui criativa. Nós precisamos oportunizar continuadamente essa política.